Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 2 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observadores e começamos com o debate presidencial desta noite entre Henrique Gouveia Melo e António Filipe. Os dois candidatos estiveram em desacordo na maioria dos temas, mas mesmo assim houve espaço para concordância num tópico. Estão contra a substituição temporária de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República foi operado esta segunda-feira a uma hérnia no Hospital de São João, no Porto. Tem recebido visitas das altas figuras da nação e pode ter alta esta quarta-feira. Ora, o Almirante Gouveia Melo considera que, desde que se mantenham as capacidades cognitivas do atual chefe de Estado, não há motivos para eleger um presidente interino. Felizmente, tudo indica que não foi um problema de saúde muito grave e que foi resolvido em tempo e, portanto, Deus queira que recupere rapidamente para poder exercer em pleno as suas funções. É preciso perceber se ele está verdadeiramente impedido de exercer as suas funções. Ele hoje promulgou em termos cognitivos, em termos da sua capacidade para decidir e para pensar. Não parece que assim seja e, portanto, não vejo que o quadro seja esse. O candidato apoiado pelo PCP também concorda. António Filipe diz que deve ser cumprida a lei constitucional. Sobre isto, eu creio que a Constituição resolve isto. Ou seja, eu creio que houve alguma confusão acerca desta questão da substituição temporária. A substituição temporária que está prevista na Constituição prevê o caso em que o próprio Presidente da República, sabendo que vai estar incapacitado durante um determinado período, em que requer ao Tribunal Constitucional que seja reconhecida essa incapacidade transitória e que então aí o Presidente da Assembleia da República assume como Presidente interino. E, portanto, está em a questão curso não se o coloca. regular funcionamento das instituições. Enfim, já promulgou diplomas e, portanto, está tudo normal. Só o Estado de Saúde é que ainda não estará completamente, mas creio que amanhã já terá alta. A substituição de Marcelo Rebelo de Sousa foi ponto de acordo entre os dois candidatos. Marcelo Rebelo de Sousa está a recuperar de forma favorável. Na manhã desta quarta-feira vai também receber a visita de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, antes de ter alta médica. E neste debate para as presidenciais houve outros temas fortes, um deles a guerra na Ucrânia e as negociações de paz que decorreram esta terça-feira em Moscovo. E entre os dois candidatos houve troca de acusações. De um lado, Gouveia Melo, que afirma que o candidato apoiado pelo PCP se enganou sobre quem foi o invasor neste conflito. É preciso ter uma posição. Porquê? Porque essa posição são posições de princípio e nos separam completamente. O Dr. António Filipe chegou a dizer que o presidente Zelensky era apoiado por fascistas e por neonazis. Eu acho que se enganou em quem é que invadiu quem. Portanto, quem invadiu e quem quebrou a paz internacional foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Já António Filipe, do outro lado, acusa Gouveia Melo de estar mais próximo de ser como o presidente russo e de querer mandar jovens portugueses para guerras desnecessárias. Olha, não está mais longe do Sr. Putin do que eu. Se alguém está nos antípodas do Sr. Putin politicamente, sou eu, não é o senhor. Não fui eu que disse que os jovens portugueses iam morrer onde nos mandassem morrer. Se a NATO nos mandasse morrer, iriam morrer a qualquer lado. Eu não acho isso. Eu acho que os jovens portugueses não têm que morrer em lado nenhum. Apenas se fosse para defender o interesse nacional e a defesa do território nacional. António Filipe e Henrique Gouveia Melo foram os protagonistas deste que foi o 11º debate de 28. O próximo vai acontecer esta quarta-feira às 9 da noite, transmitido na RTP. Coloca frente a frente o candidato socialista António José Seguro e o social-democrata Luís Marques Mendes. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, no Kremlin já terminou a reunião entre Putin e os enviados dos Estados Unidos. A Rússia fala num encontro produtivo. Um encontro que juntou à volta da mesma mesa Vladimir Putin, o enviado especial norte-americano Steve Witkoff e também o genro de Donald Trump, Jared Kushner. Um encontro longo que durou cerca de 5 horas. Depois desta reunião, Steve Witkoff foi visto a chegar à embaixada americana, mas não prestou declarações aos jornalistas. Já a comitiva russa disse na rede social X que a reunião foi produtiva. Ainda esta terça-feira, Vladimir Putin ameaçou entrar em guerra com a Europa, embora diga que esse não é o objetivo da Rússia, mas diz que, se tiver de ser, será. Não vamos entrar em guerra com a Europa, já o disse centenas de vezes.
Mas se a Europa quiser de repente entrar em guerra connosco e começar, então estamos prontos agora. Não pode haver dúvidas. Se a Europa iniciar uma guerra contra nós, parece-me que isso acontecerá muito rapidamente. Isto aqui não é a Ucrânia. E sobre esta ameaça ouvimos no Gabinete de Guerra da Rádio Observadores o Major-General João Vieira Borges diz que estas declarações são preocupantes para a Europa e que o tom das ameaças de Putin é para levar a sério. É uma linguagem muito perigosa. Sinceramente, fiquei preocupadíssimo com este tipo de discurso. Ultrapassa as questões de dissuasão, ultrapassa respostas políticas, entra naquela esfera que já vimos na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. É muito complicado ter um dirigente político de um Estado como a Rússia dizer que vai destruir até o último ucraniano. A Europa, neste momento, não pode confiar nos Estados Unidos como aliado militar. Os Estados Unidos de Trump não são um aliado fidedigno. É esta a análise feita pelo Major-General João Vieira Borges e é também um dos destaques do Gabinete de Guerra desta noite, já disponível em podcast. Voltamos agora à atualidade nacional. A ministra Maria Lúcia Amaral pediu à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de processos disciplinares aos 11 elementos das forças de segurança detidos por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo. Os militares da GNR e o agente da PSP saíram em liberdade, foram constituídos arguidos no âmbito do processo Safra Justa. Segundo o Ministério da Administração Interna, a IGAI solicitou ao Ministério Público o envio de elementos constantes no processo de inquérito-crime. Vão ser depois analisados para avaliar a necessidade da aplicação de eventuais medidas cautelares. Dos 17 detidos pela Polícia Judiciária, 3, todos civis, ficaram em prisão preventiva. Os 10 agentes da GNR e um da PSP ficaram sob termo de identidade e residência. Os outros 3 civis ficaram obrigados a apresentações periódicas e proibidos de contactar com as vítimas e os coarguidos, bem como de se ausentarem do país. Os guardas prisionais desistiram de aderir à greve geral de 11 de dezembro. A classe profissional chegou a um acordo com o governo. Passaram a receber horas extraordinárias na totalidade. Vão também ter acesso mais rápido a concursos e promoções por antiguidade iguais à PSP e GNR. No entanto, o presidente deste sindicato, Frederico Moraes, acredita não estar totalmente satisfeito com os detalhes deste acordo. Em declarações à Rádio Observadores, adianta que no próximo mês o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional vai começar a preparar soluções para a segurança dos estabelecimentos prisionais em conjunto com o Executivo. Queria promover mais gente, mas não conseguimos para já. Mas ainda não descartámos isso, porque o Governo disse-nos que íamos continuar a trabalhar, o que significa que está a porta aberta para promovermos mais. E fico satisfeito porque vamos começar a negociar coisas sérias, que é a segurança das cadeias, e isso é que nos preocupa. E seja como for, está prevista a assinatura de um acordo esta quarta-feira à tarde entre a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. E na Serra da Estrela, a queda de neve obrigou ao corte da estrada do Maciço Central. Falo da Estrada Nacional 339, que atravessa o ponto mais alto da montanha. A circulação está, por isso, cortada entre Piornos, no concelho da Covilhã, e Lagoa Comprida, já em Ceia, bem como a ligação para a Torre. Esta que é uma informação da Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta terça-feira os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido à queda de neve. E fechamos a falar de desporto e da seleção feminina que perdeu esta terça-feira contra o Brasil. Um jogo de preparação para a qualificação do Mundial 2027 de futebol foi goleada por 5-0. O jogo decorreu em Aveiro, no estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa. A seleção canarinha começou logo a ganhar com um golo no primeiro minuto de Gabi Zanotti. Portugal veio para este jogo com 2 derrotas nos últimos 2 jogos disputados. É o ponto final deste noticiário das 2 da manhã. A informação fica por aqui e regressa daqui a pouco às 2h30 com síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.